Salve, galera! Então vamos nós para a nossa segunda aula de hoje, hein? E nessa segunda aula nós vamos falar do quê? Nós vamos falar da reprodução das gimnospermas e das angiospermas. Então lembre-se que nós estudamos os quatro principais grupos de vegetais: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. O que é importante de você lembrar? Quais são as características evolutivas que foram surgindo ao longo do tempo que tornaram as plantas mais adaptadas a viver no ambiente terrestre? Lembre-se que nós tínhamos organismos semelhantes às primeiras plantas, que eram aquáticos, que eram as algas, e que provavelmente foi de uma alga verde que as primeiras plantas terrestres surgiram. Por isso, é muito importante você retomar esses conceitos básicos sobre as características que foram surgindo. Lembre daquela árvore filogenética lá da primeira aula do Reino Plantae. Se você ainda não assistiu essa aula, pelo amor de Deus, assista. Ó. É esse card que está passando aqui para você. Ó. Então pega esse cardzão, clica nele, volta lá na aula, assiste a aula sobre origem e evolução das plantas para você entender o que o prof está falando. Fechou? Se você ainda não lembra das características, se você ainda não entendeu as características desses quatro grandes grupos, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai voltar lá na aula de briófita e pteridófita, vai ver as características gerais, vai voltar na aula passada de gimnosperma e angiosperma, vai ver as características gerais para você entender os quatro grandes grupos. Ah, professor, mas é muito tempo, blá, blá, blá. Então, eu já vou deixar a dica monstruosa para você. Sabe esse materialzinho anexado aqui, ó, da aula 12? Vai lá no final e tem uma playlist com os 4 videozinhos que resume os 4 grupos, tá? Eu coloquei os 4 vídeos no material de vocês. Tem os 2 vídeos lá em briófita e pteridófita, tem mais 2 vídeos nesse material aqui e eu fiz a playlist com os 4. Então, para você entender as características gerais dos 4 grupos, é só você ir lá e assistir os 4 videozinhos. Ah, professor, mas são 4 vídeos. Calma, jovem. O que eu fiz? Eu consegui achar lá o videozinho curto. É um menino que faz um resumão, eu acho sensacional a forma como ele explica, resumido, rápido, para você só retomar os conceitos. Então, para quem já estudou, para quem já ouviu falar desse grupo, desses grupos e assistiu o vídeo, consegue relembrar rapidão. Agora, se você nunca ouviu falar, daí vale a pena de fato você retomar as aulas anteriormente. Lembre-se que esse conteúdo vai acompanhar você até o final do terceirão e provas como Enem e vestibulares adoram uma plantinha. Mas eu já falei, não é só por isso que você tem que manjar de planta. Você precisa manjar de planta porque nós somos dependentes dos vegetais para viver aqui nessa terrinha de meu Deus. Então, olha só, nós somos dependentes dos vegetais para sobreviver na Terra. Então é importante você saber bastante sobre as plantas, como elas funcionam, como que elas dominaram o ambiente terrestre. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula de reprodução, falar rapidex sobre isso. Lembrando que a primeira coisa que nós vamos comentar é sobre a redução do gametófito, tá? Que é aquela estrutura que foi diminuindo conforme os grupos foram evoluindo. Então, o gametófito, que era uma estrutura separada da planta, passou a ser uma estrutura que faz parte do órgão reprodutor do vegetal nas gimnospermas e nas angiospermas, como eu falei na aula passada. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre essa história da redução dos gametófitos, então olha só. Aqui, ó, nos musgos e nas plantas avasculares, que são as briófitas, eu tinha o gametófito como sendo a planta propriamente dita. E o esporófito diploide, ele era uma fase passageira, tá? Que ressecava e morria. A planta era o gametófito, certo? Quando eu passo para as pteridófitas, que são as primeiras plantas vasculares, as primeiras traqueófitas, a gente chama elas de plantas traqueófitas sem semente, tá? Então são as pteridófitas, as samambaias. Eu tinha o esporófito como sendo a planta propriamente dita, samambaia lá da casa da avó, e o gametófito, uma estrutura separada, bem pequenininha, e que ia ressecar e morrer depois que produz os seus gametos. Então, o gametófito é uma fase passageira. O gametófito, fase passageira. O esporófito, fase duradoura. A planta aqui, então você tem aqui a planta propriamente dita sendo o esporófito. Então, quem é dominante? O esporófito. E o gametófito? Reduzido e independente, tá? Então, ele não depende do esporófito. Aqui são estruturas diferentes. Imagina, eu falo que todas as vezes que eu penso na estrutura de gametófito,
e esporófito de samambaia, que são estruturas separadas, é como se você tivesse o seu órgão reprodutor separado de você. Imagina que você tivesse pinguelo e periquito solto na rua aí, certo? É mais ou menos isso. Então você tem o seu corpo, mas o seu órgão reprodutor é separado de você. Você não tem mais pinguelo, você não tem mais periquito. É separado do seu corpo. Beleza? É assim que funciona o esquema de vida, do ciclo de vida das samambaias, das pteridófitas. Quando você pega as plantas com sementes, você já tem uma redução ainda maior do gametófito. Ele passa a ser microscópico. Ele é dependente do tecido do esporófito para se nutrir, ou seja, o gametófito passa a ser agora uma estrutura que faz parte do órgão reprodutor da planta. Então eu tenho aqui nas gimnospermas o estróbilo feminino, estróbilo masculino. E dentro dos estróbilos eu tenho os gametófitos, tá bom? Tem os gametófitos sendo formados por meiose aqui. Então faz parte do... Olha só, o gametófito virou uma estrutura dentro do órgão reprodutor da planta. A mesma coisa acontece nas angiospermas, onde eu tenho os gametófitos sendo parte das estruturas reprodutoras da planta, que no caso aqui é a flor. Então eu tenho aqui em algumas regiões específicas da flor formando os meus gametófitos masculinos e femininos e, consequentemente, os meus gametas masculinos e femininos. Nós vamos ver isso agora na reprodução das gimnospermas e angiospermas. Então, a gente vai precisar saber onde é que se forma o gameta masculino e onde é que se forma o gameta feminino nessas plantas para entender a reprodução, já que, diferente de briófita e pteridófita, você não tem estruturas separadas, estrutura de gametófito separada do esporófito. Aqui o gametófito passa a ser uma estrutura dentro do esporófito. Beleza? Então vamos lá. Pensando então na reprodução, iniciando pelas gimnospermas. Então a gente vai ver como que se forma o grão de pólen, que é dentro do grão de pólen que você vai encontrar os gametas masculinos, e como que ocorre a formação do óvulo, porque é dentro do óvulo que você vai encontrar a oosfera, que é o gameta feminino. Tá bom? Então vamos lá. Formação do grão de pólen nas gimnospermas. Então você tem aqui, ó, no estróbilo masculino, que é chamado de microestróbilo. Ó, já guarda essa. Todas as vezes que nós estivermos falando em gimnosperma e angiosperma de gameta masculino, de gametófito masculino, sempre micro, tá? Por quê? Porque vai formar célula pequenininha, vai formar células pequenas. Então o gameta masculino são células pequenas, beleza? Já o gameta feminino, o óvulo, se você for pensar no óvulo dos animais, é uma célula maior. A célula é maior zona, tá? Por isso que ela chama óvulo, lembra ovo, célula maior. E aqui nas plantas é a mesma coisa. Então, quando falar microestróbilos, tudo que é micro está relacionado à formação do gameta masculino. Tudo que é mega está relacionado à formação do gameta feminino. Beleza? Então lembra disso, ó. Micro gameta masculino, mega gameta feminino. Então, microestróbilos. Então, os estróbilos, os microestróbilos, vão se desenvolver dentro deles os micrósporos, tá? Esses micrósporos, por divisão mitótica, então, ó, os microestróbilos vão fazer meiose e vão formar os micrósporos. Esses micrósporos, por divisão mitótica, vão formar os grãos de pólen. Esses grãos de pólen já são haploides. Por quê? Porque os micrósporos foram formados por meiose. E aí, os grãos de pólen vão ser lançados no ambiente. Quando atingirem a parte feminina, que é o estróbilo feminino, ele vai germinar, vai formar o tubo polínico, que é o pinguelão da planta, né? Lembra que eu falei para vocês? É o pinguelão da planta, e vai levar o gameta masculino até o mais perto possível do gameta feminino, que é a oosfera lá dentro do óvulo. Então vamos acompanhar aqui o esqueminha, ó. Então eu tenho aqui o microesporófilo, que é a estrutura que vai formar aqui os micrósporos. Dentro do microesporófilo tem uma estrutura chamada de microsporângio. Microsporângio tem células chamadas de microsporócitos. Os microsporócitos vão formar por meiose. Então, ó, uma célula aqui, ó, peguei um microsporócito, certo? Essa célula sofre meiose, forma uns micrósporos. Então, meiose de uma célula 2N, porque essa célula vem de quem? Vem da planta, e a planta é o esporófito diploide. Então, essa célula, que é o microsporócito, sofre meiose, forma os micrósporos. Esses micrósporos, por diferenciação celular, vão formar a estrutura do grão de pólen.
Então, cada micrósporo aqui forma um grão de pólen, beleza? Então, o que tem num grão de pólen? O grão de pólen vai ter a célula do tubo, que é a célula responsável pela formação do tubo polínico. Você tem a célula geradora, que vai ser a célula que vai dar origem aos gametas masculinos, e você tem essas células protalares aqui, que depois elas vão degenerar, elas não têm uma função específica dentro do grão de pólen. Então tá bom, formei meu grão de pólen, tem essas células aqui, professor. Quais são as células que eu preciso manjar do grão de pólen? A célula do tubo, que ela é a célula responsável por permitir a germinação e o crescimento do tubo polínico, e essa célula geradora aqui, que no caso das gimnospermas, vai sofrer mitose, essa célula geradora, e vai dar origem a duas células. Essa célula geradora vai dar origem a duas células por mitose. Uma célula estéril, a outra célula espermatogênica. Essa célula espermatogênica sofre mitose de novo e vai formar o quê? Vai formar os gametas masculinos. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui os dois gametas masculinos. Beleza? Esses dois gametas masculinos estão prontos agora para entrar no processo reprodutivo. Um deles vai fecundar a oosfera. Professor, e o outro? O outro vai degenerar. No caso das gimnospermas, só um gameta masculino fecunda a oosfera. Ah, professor, mas e se tiver mais de uma oosfera? Se tiver duas oosferas para fecundar? Um grão de pólen só vai fecundar uma oosfera. Se tiver uma outra oosfera, um outro grão de pólen tem que cair lá na região do estróbilo feminino, germinar e aí fecundar essa outra oosfera, tá bom? Então, nos gametas masculinos aqui nas gimnospermas, uma célula gamética, um gameta masculino, um núcleo espermático masculino vai fecundar a oosfera e o outro vai degenerar, beleza? Então, essa aqui é a estrutura geral do grão de pólen das gimnospermas. E o óvulo? O óvulo das gimnospermas, ele é formado lá no estróbilo feminino, que é chamado de megaestróbilo, já que é feminino. E se você for reparar, ele de fato ele é maior. O estróbilo feminino, geralmente, ele é maior nas gimnospermas, tá? Ele é bem maior do que o estróbilo masculino. Então, lembre-se, tudo que é mega vai dar origem ao gameta feminino. Então, é aqui no megaestróbilo que vão se formar os megásporos. Os megásporos são os esporos femininos. Então, a divisão do megásporo por mitose gera um megagametófito, certo? Onde se formam arquegônios e oosferas. O megagametófito com a oosfera é denominado óvulo. Então, a estrutura do óvulo é formada a partir do estróbilo feminino. Como que isso acontece? Vamos por partes. Olha lá, pegamos a estrutura do estróbilo feminino. Você tem aqui o megasporófilo, que é a estrutura que forma o estróbilo feminino. Você tem várias células aqui e uma delas aqui, ó, megasporócito. Lembra que lá na formação do grão de pólen também tinha, só que era microsporócito. Aqui é megasporócito porque é mega, célula grande, gameta feminino. Essa célula do megasporócito vai sofrer o quê? Meiose. Olha que legal. Sofre a meiose. Da meiose a gente sabe que de uma célula se formam 4, mas dessas 4 células originadas da meiose, 3 células vão degenerar. Só uma delas vai formar o gameta feminino. Olha isso, só uma delas que vai dar origem ao gametófito feminino. Então, uma célula vai ser o nosso megásporo, que nós chamamos de megásporo funcional. E olha que ela é uma célula haploide. Todas essas aqui são haploides porque são formadas por meiose. Meiose de quem? Meiose do megasporócito, certo? Então, beleza. Eu tenho o meu megásporo funcional. Essa célula do megásporo aqui, grandona agora, ela vai se desenvolver e vai sofrer sucessivas mitoses, formando um tecido multicelular, que é o megagametófito. Esse megagametófito tem célula diferenciada, que é o arquegônio. Essas células diferenciadas do arquegônio, se você lembrar da reprodução lá das briófitas e pteridófitas, o arquegônio é como se fosse o ovário das mulheres que nós falamos para comparar, né? Sempre o nosso sistema reprodutor com o das plantas para entender. Então, o arquegônio é como se fosse o ovário das mulheres. Então, essa estrutura do arquegônio, que é formada dentro do gametófito feminino, ó, tudo isso aqui é o gametófito feminino, esse arquegônio aqui forma o gameta feminino, que é a oosfera. Beleza? Então, meiose forma um megásporo funcional, esse megásporo funcional se desenvolve, forma esse megagametófito multicelular, onde tem o arquegônio, dentro do arquegônio tem a oosfera.
tá? Pode ter mais de uma oosfera, professor? Pode, tá? Mas aqui estamos dando um exemplo de uma só. Essa estrutura aqui nós chamamos de óvulo maduro. Então, isso daqui é a novidade evolutiva no sistema reprodutor também das gimnospermas e angiospermas, o surgimento do óvulo, que é uma estrutura gigantesca, que é o megagametófito maduro. Tá? O que vai acontecer aqui? Você vai ter, então, o grão de pólen caindo aqui, ó, nessa região, nessa abertura, que nós chamamos de micrópila. Esse grão de pólen vai germinar, o tubo polínico vai crescer aqui e vai trazer o gameta masculino até essa oosfera. Vai fecundar, vai formar o zigoto, esse zigoto vai se desenvolver, vai formar um embrião diploide. Esse embrião diploide se desenvolve aqui dentro, essa estrutura do megagametófito aqui, ó, toda amarelinha, vai ser diferenciada em um tecido nutritivo que nós chamamos de endosperma. Aqui nesse caso, o endosperma, que é uma estrutura da semente, tá? Esse endosperma, nesse caso aqui, a estrutura do endosperma aqui é formada a partir do megagametófito, que é haploide, portanto eu tenho um endosperma aqui haploide, porque eu tenho aqui a formação agora da minha semente, que é a grande novidade evolutiva desse grupo, tá? Que surge a partir das gimnospermas. E a minha semente é formada por quê, professor? Pela casca, e essa casca, ela tem origem aonde? No tecido de fora, que reveste o gametófito feminino, esse megagametófito, que veio aqui daqui, ó, do tegumento. Então, o tegumento vai dar origem à casca da semente. Então, a casca da semente é diploide. Eu tenho o megagametófito, aqui, ó, todo amarelão, que é um endosperma, que é o tecido nutritivo para o embrião. Lembre-se que aqui, ó, é um embrião, é um indivíduo que está se desenvolvendo, é uma planta que está se formando. Por isso, maravilhoso, presta atenção, por isso que ele precisa de comida, porque a planta ainda não se formou, não tem folha, a planta não está fazendo fotossíntese. Então, de onde vem o nutriente para que o embrião se mantenha vivo dentro dessa semente antes dela germinar? Vem desse tecido nutritivo aqui, que era o megagametófito e que nós chamamos de endosperma haploide. Beleza? Aqui eu tenho um embrião que, quando essa semente germinar, vai dar origem a uma nova planta adulta. Beleza? Eita ferro, professor, é muita informação, você é doido. Eu sei, por isso que eu vou limitar aqui a nossa reprodução só das gimnospermas hoje. E aí eu deixo para a aula que vem a das angiospermas, porque eu sei que senão vai ficar muito pesado para vocês, tá? Já está passando aí quase de 20 minutos de vídeo, já está dando aí quase 20 minutos de vídeo aula, então eu sei que vai ficar pesado se eu der das angiospermas hoje também. Então, as angiospermas eu vou explicar para vocês na aula de quinta-feira. Fechou? Então vamos ver agora como que fica o ciclo das gimnospermas quando a gente vê as duas estruturas atuando. Tanto o grão de pólen, que foi formado lá no microestróbilo, como o óvulo, que é formado lá no megaestróbilo, beleza? Então vamos analisar aí os ciclos de vida das gimnospermas agora para entender como que isso aí funciona. Bora lá! Aqui, ó, um ciclo geral, então, das gimnospermas. Vamos começar aqui pelo número 1. Ó. Então, na maioria das coníferas, lembrando que as coníferas são os principais representantes das gimnospermas, os pinheiros, coníferas, os pinheiros, pinheiro da árvore de Natal, pinheiro do Paraná. Tanto é que eu vou pôr depois aqui, tem o ciclo de vida do pinheiro do Paraná. Por quê? Existe uma diferença entre o pinus, que é o pinheiro, o pinus SP, que a gente fala que são os pinheiros das árvores de Natal, porque geralmente eles são organismos, são plantas monóicas. O que significa isso? Que tem os dois sexos na mesma planta. E o pinheiro do Paraná são plantas dioicas, ou seja, você tem a pinheirá e o pinheirô. Então você tem a araucariá e o araucariô. Então você tem uma pequena diferença no ciclo porque você tem sexos separados. Aqui não, aqui são plantas unissexuais nos pinheiros das árvores de Natal. Então vamos acompanhar aqui o esquema geral, depois a gente só adapta isso ao pinheiro do Paraná, a araucária, tá? Então vamos lá, ó. Na maioria das coníferas, cada árvore tem cones ovulados e cones polínicos. Cones ovulados, porque ela tem o quê? O estróbilo feminino. E cones polínicos, porque tem o estróbilo masculino que produz grão de pólen. Então vamos lá. Essa parte aqui, ó, olha o tamanho desse cone aqui, ó, olha o tamanho desse estróbilo. Estróbilo grandão, mega estróbilo. Vai formar o gameta feminino. E o gameta feminino fica dentro do óvulo, como nós vimos agora há pouco.
Depois nós temos aqui, ó, estróbilo pequenininho, microestróbilo. Nesse microestróbilo, eu vou ter a formação do gameta masculino micro, que vai formar quem? O grão de pólen. Nós já vimos toda essa primeira etapa aqui, que são células do microsporângio, que tem microsporócitos que são diploides, que sofrem meiose, formam os grãos de pólen. Lá no grão de pólen, você vai ter lá a célula do tubo, a célula generativa. Essa célula generativa vai dar origem à célula gamética masculina, aos gametas masculinos. Bom, dentro do óvulo você vai ter a formação do megagametófito feminino. Então, megagametófito, que é o gametófito feminino. Você vai ter, então, a célula do microsporócito. Essa célula sofre meiose. 3 células vão degenerar, só uma vai sobreviver, que vai formar o megásporo viável aqui, que é o nosso megásporo funcional. E você vai ter aqui, então, esse megásporo se desenvolvendo, né, por sucessivas mitoses. Então, eu tenho o meu megagametófito sendo formado a partir da célula do megásporo funcional, formando o meu gametófito feminino multicelular. No meu gametófito feminino multicelular, eu encontro o arquegônio. Esse arquegônio, ele vai dar origem ao gameta feminino, que é a minha oosfera, certo? E aí, aqui nesse caso, eu tenho aqui, ó, a minha oosfera. Tenho até 2 oosferas aqui, ó, o núcleo da minha oosfera sendo mostrado aqui. E aí eu tenho o meu grão de pólen sendo lançado no ambiente. O meu grão de pólen cai aqui na micrópila, que é essa entradinha aqui. O meu grão de pólen germina, forma o tubo polínico. Esse tubo polínico leva o meu gameta masculino até o gameta feminino, que é a oosfera, fecundou, ocorreu o processo de fecundação. A fertilização pode demorar, ó, até mais de 1 ano depois que ocorreu a polinização. Isso é um fato muito interessante, né? Fertilizou, vai formar o zigoto dá origem ao embrião. Esse embrião, então, é formado, e esse embrião, junto com o megagametófito, que é o tecido nutritivo, que forma aqui, ó, tecido gametofídico haploide aqui, que é a reserva nutritiva, que eu falei para vocês, que é o endosperma, vai formar junto com o revestimento externo a semente. Então, a semente tem basicamente 3 coisas: revestimento, endosperma, que é o tecido nutritivo, e embrião. Então, 3 coisas formam a semente, basicamente: embrião, endosperma, que é o tecido nutritivo para nutrir o embrião, e o tegumento e o revestimento externo. Beleza? Depois, essas sementes são lançadas no ambiente, vão cair no solo, vão germinar, vão dar origem a uma planta jovem que vai crescer e aparecer e virar um esporófito adulto. Beleza? Essa é a forma simplificada de entender isso aqui. Passem aqui depois de novo, deem uma olhada em cada passo a passo. Ó, 1, 2, 3, 4. Sigam aqui. Por isso que eu pus esse esqueminha para vocês verem, para você acompanhar a reprodução de forma simplificada no passo a passo. Ai, professor, tem muito nome. Eu sei, mas se acostumem, porque esses nomes eles vão permanecer, não vai mudar. Você vai ver que nas angiospermas os nomes vão ser os mesmos, tá bom? São nomes semelhantes que a gente já vem visualizando desde as briófitas. Mais um esqueminha aqui para você fixar o ciclo de vida. Então, ó, de novo, eu tenho o esporófito diploide, tenho aqui o estróbilo feminino, que é onde vou ter a produção do óvulo, tenho o estróbilo masculino, que é onde vou ter a produção do grão de pólen, certo? Tenho aqui a formação do óvulo. Dentro do óvulo, você sabe que vai formar o gametófito feminino. Esse gametófito feminino vai ter lá, dentro dele, a oosfera. O grão de pólen vai ser lançado, vai cair lá no estróbilo feminino de uma outra planta, né? Lembre-se que geralmente você não tem autofecundação. Então, esse grão de pólen aqui, a gente usa o ciclo, mas imagina que ele está fecundando lá o óvulo de uma outra planta, de um outro esporófito, tá bom? Esse grão de pólen vai cair aqui na micrópila, vai germinar, vai formar o tubo polínico, que vai levar as células espermáticas, ou seja, o gameta masculino, até a oosfera. Um gameta masculino, somente um núcleo espermático, somente uma célula espermática fecunda a oosfera, que vai formar o zigoto. Esse zigotão vai se desenvolver, vai formar o embrião. Esse gametófito feminino vai ser o tecido nutritivo, o endosperma haploide, beleza? Em volta você tem o tegumento, que forma a casca da semente. Formei minha semente. Minha semente agora vai ser lançada no ambiente. Tá vendo que a semente ela fica onde? Ela fica lá no estróbilo feminino, ó. Tanto é que é por isso que a gente fala que é o mega estróbilo maduro, que é o estróbilo feminino
com a semente aqui. Essa semente é alada, porque ela vai ser dispersa pelo vento, vai ser lançada no ambiente. Essa semente no ambiente contendo, olha lá, ó, embrião, gametófito feminino, que é o tecido nutritivo, que é o endosperma, mais a casca da semente, então aqui tem a estrutura da semente. Essa semente vai cair no solo, vai germinar, vai dar origem a um esporófito adulto. Certo? E aqui, para fecharmos a nossa aula de hoje, o ciclo reprodutivo da araucária, beleza? Então, por que eu pus o da araucária também? É semelhante à de outras gimnospermas, sim, mas aqui a diferença está no quê? Na divisão dos sexos. Então, eu tenho sexos separados. Eu tenho o araucario, que tem o cone masculino, e ele tem o microestróbilo, e eu tenho a araucaria, que é a planta de sexo feminino, que tem o megaestróbilo, estróbilo grandão. Aqui vai formar grão de pólen, e aqui vai formar o óvulo com a oosfera dentro. Grão de pólen vai encontrar, né? Vai encontrar esse cone feminino, esse megaestróbilo, e esse grão de pólen, quando cai lá nessa região do megaestróbilo, cai lá dentro da estrutura feminina, você tem o gametófito feminino dentro do óvulo. Esse gametófito feminino contém a oosfera dentro lá desse óvulo também. Vai ocorrer a germinação do grão de pólen, vai formar o tubo polínico que vai levar os gametas masculinos. Um dos gametas masculinos fecunda a oosfera, o outro gameta masculino degenera. Essa fecundação forma o embrião. O gametófito feminino que estava em volta forma o endosperma, que é o tecido nutritivo. Em volta você tem aqui o revestimento da semente. Essa semente aqui nas araucárias é chamada de pinhão. E esse pinhão fica onde? Na pinha, que é o cone feminino. E aí a gente vai lá, pega esse pinhão, ferve ele e come o pinhão, geralmente no inverno, que é uma iguaria culinária, certo? Muito apreciada nas festas juninas também, beleza? Então lembre-se, o pinhão é a semente da araucária, que fica armazenada onde antes dela ser liberada para o ambiente? Na pinha. Por que ela fica na pinha? Porque a pinha é o cone feminino, é o estróbilo feminino, é onde ocorre a formação da semente, porque cai o grão de pólen aqui, e é aqui que o grão de pólen, carregando o gameta masculino, vai fecundar a oosfera que está paradinha, fixa aqui no cone feminino, beleza? E aí, germinou essa semente, forma uma araucária jovem, e aí lá na araucária você vai ter genes, você vai ter cromossomos que promovem a diferenciação sexual em araucario e araucaria. Beleza? Aqui um resumão do ciclo de vida do pinheiro. Então você tem estróbilo masculino, estróbilo feminino, forma grão de pólen, forma o megásporo funcional, que vai dar origem ao óvulo, vai ter a formação do tubo polínico do grão de pólen, transportando o gameta masculino, vai fecundar a oosfera, fecunda a oosfera, forma o embrião, forma a semente, que quando cai no solo e germina, dá origem a uma nova araucária. Beleza, meu povo? Então é isso. Aqui depois você tem no finalzinho dessa apresentação um videozinho, ó, deixa eu passar lá só para mostrar para vocês, tá? Você tem aqui o videozinho sobre as gimnospermas, você assista ao vídeo, beleza? Para aprender um pouco mais sobre as gimnospermas. Na aula que vem eu falo sobre as angiospermas e aí a gente parte para os exercícios da apostila, fechou? Então, um beijo para vocês, muito obrigado por estarem comigo em mais uma aula hoje. Essa eu sei que foi um pouquinho mais pesada, mas faz parte, tá bom? A aula que vem a gente fala das angiospermas, fecha essa parte do ciclo de vida, resolve os exercícios da apostila e parte para a próxima unidade. Beleza? Então tá bom. Bom resto de semana para vocês. Fiquem com Deus. Quinta-feira estamos juntos novamente. Na quinta a gente programa aí para a semana que vem fazer uma aulona ao vivo, uma live de biologia. Tô com saudade, quero ver todo mundo. Bom? Beijo para vocês. Tchau.